Olá, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você aí de casa bem importante para a sua aprovação, bem importante para a sua nomeação. Hoje nós vamos tratar um pouquinho do acesso à informação. Isso que é um tema muito importante para os concursos da área fiscal ou ainda para a área de controle, tendo em vista que o cidadão, o contribuinte, ele pode vir a requisitar diversas informações nesses órgãos, principalmente os órgãos de controle. Mas isso, é claro, também não retira a possibilidade do cidadão ir buscar dentro ali de alguns departamentos que cuidam da área fiscal determinados tipos de informação, qual informação pode ser passada, o que não pode, qual a razão de não ser passada, quais as responsabilidades em torno disso e assim por diante. Fique tranquilo, nós vamos ver aqui temas bem importantes que costumam ter uma grande incidência em prova. Bom, esse é um tema que costuma ser bem legalista, tá? Um tema que costuma cair em prova, o que é a letra da lei, e só a letra da lei já tem bastante coisa que pode cair ali. Então, é um tema um pouquinho diferente de quando você estuda o direito constitucional, o direito administrativo, que são temas que a depender do concurso que você estiver aí estudando, tem uma tendência de cair jurisprudência, súmula e assim por diante. Aqui esse tema costuma ser um tema mais legalista, costuma cair mais a letra da lei, tá bom? Então é importantíssimo que você leia a lei que vamos tratar aqui na aula de hoje, que é a Lei de Acesso à Informação. Vamos dar uma olhadinha aqui no slide, então, junto com o professor, que separamos para estudar na aula de hoje. Está aí no quadro para você acompanhar junto comigo. Hoje nós vamos tratar, então, aí um pouquinho sobre a Lei de Acesso à Informação, a Lei número 2.527, do ano de 2011. Primeiramente, do que essa lei trata? Essa lei, ela regula o acesso à informação, que é tido como um direito fundamental, previsto lá no inciso 33 do artigo 5º, e também no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e ainda no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Bom, sobre o que essa lei dispõe, meu querido professor, é o que vamos estudar aqui, olha só. Essa lei ela dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela administração pública, tanto direta como indireta. Então, a União, os estados, os municípios. Aí tem lá a questão da descentralização, aliás, a desconcentração, né? Os seus gabinetes, as suas secretarias, as suas coordenadorias também vão ter que observar aqui os ditames da lei, e também a administração indireta, a fase, a autarquia, sociedades de economia mista, empresas públicas, né? Assim como as fundações, assim como os consórcios públicos regidos ali pelo direito público, também vão ter que observar aqui as disposições da Lei de Acesso à Informação, a Lei número 2.527 de 2011. Então é o que eu coloquei aqui nessa introdução para você, olha só. Esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela administração pública direta e indireta de todas as esferas de governo, quer dizer, tanto União quanto estados e municípios deverão observar as disposições da lei. E ainda, entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Bom, então veja, meu caro amigo, que além da administração direta e administração indireta, entidades que não tenham fins lucrativos e que recebam de alguma maneira recursos do orçamento público para o exercício das suas atividades, seja através ali de subvenções, seja através de um termo de parceria, seja através de um contrato de gestão, de um ajuste ou algum instrumento parecido, vão ter que se submeter às disposições dessa lei. Afinal, estão recebendo dinheiro do orçamento público. Então, nada mais justo que a sociedade possa controlar esses gastos, motivo pelo qual vão se subordinar aqui à Lei de Acesso à Informação, tá bom? E aí foi o que eu coloquei aqui, olha só, observação. Em relação às entidades privadas sem fins lucrativos, a publicidade a que estão submetidas essas entidades refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e sua destinação.
sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. Então, essa publicidade em relação às entidades sem fins lucrativos estará adstrita ao que elas recebem do orçamento público. Então, você recebe lá 1 milhão, a publicidade vai ser em relação a esse 1 milhão, entende? Porque o que ela recebe através de doações privadas ou através de alguma ou outra atividade que ela exerce, vendendo ali um souvenir, um brinde, alguma coisa do gênero, ela não vai estar sujeita à publicidade da lei de acesso à informação. Mas isso não quer dizer também que ela não vai estar obrigada a fazer outras prestações de contas que a lei eventualmente obrigue aquela entidade. Então, entende que essas entidades sem fins lucrativos, a sua publicidade desses recursos estará adstrita ao que ela recebe do orçamento público, tá bom? Bom, um outro tema bem importante aqui é você conhecer quais são as diretrizes da Lei de Acesso à Informação. Então, a administração direta, indireta, essas entidades que recebem recursos públicos, elas vão ter que fazer os seus procedimentos de acordo com o que a lei determina e de acordo com diretrizes que são estipuladas aqui pela lei. Então, são diretrizes previstas aqui na Lei de Acesso à Informação. É claro, os princípios básicos da administração pública, e que isso você estuda com maiores detalhes dentro do direito constitucional, ainda dentro do direito administrativo. Lembra lá o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência vai reger aqui uma das diretrizes. Os princípios implícitos, sem dúvida nenhuma também, razoabilidade, proporcionalidade, dentre muitos outros princípios, né? Supremacia do interesse público. Então veja que são princípios que vão reger os procedimentos atinentes ao acesso à informação. Então, uma das diretrizes básicas aqui do acesso à informação é o que? O respeito aos princípios básicos da administração. Só que além deles, a gente vai ter algumas outras diretrizes que vão muitas vezes até derivar dos princípios básicos. Vamos estudar comigo, olha só. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Quer dizer, a publicidade aqui. Então, a publicidade, ela é uma regra de caráter geral. A publicidade deve ser observada. Então, a publicidade é regra. A exceção é o sigilo. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, não com tanta profundidade, porque o nosso tempo aqui é limitado, mas a gente vai ver um pouquinho disso. Que tem exceções em relação à publicidade. Algumas informações poderão ser classificadas como informações sigilosas. E a gente tem os graus de sigilo, ultra secreto, secreto, reservado, com os prazos de 5, 15 e 25 anos, respectivamente. A depender da situação, a informação pode ser classificada como sigilosa. Quando, por exemplo, ela coloca em risco a segurança do território, da população, são exemplos de quando a informação pode ser classificada como sigilosa, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Vamos lá. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. Praticamente aqui uma derivação da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Então vejam que informações que sejam de interesse público, como por exemplo, qual a parcela de recursos recebidos do orçamento público em relação a esse órgão, qual que é a questão do patrimônio público, quantos bens compõem o patrimônio desse órgão, são exemplos de informações de interesse público. E aí, meu amigo, essas informações que são de interesse público, elas devem ser divulgadas, mesmo que não haja solicitação. Afinal de contas, o raciocínio aqui é bem simples. Ora, se é uma informação que interessa a todos, uma informação de interesse público, ela deve ser divulgada mesmo que ninguém solicite. E é isso que a lei está dizendo. Informações de interesse público devem ser divulgadas mesmo que ninguém as solicite. Por quê? Porque alguém pode se interessar, alguém pode querer fazer o controle disso. Então é importante divulgar essa informação, mesmo que ninguém ainda tenha requerido ela. Utilização dos meios de recurso viabilizados pela tecnologia da informação. Ora, meu amigo, sabemos que a tecnologia ela vai evoluindo cada vez mais. E hoje em dia você não precisa mais ir até o órgão público para obter determinadas informações, para obter determinados serviços. Hoje nós temos ali a internet. E você não está assistindo o vídeo aí da sua casa ou de algum outro lugar sem estar vendo o professor fisicamente? Sim, meu amigo. E isso deve acontecer com a administração pública também. Ela deve disponibilizar serviços através da rede mundial de computadores, através ali de contatos telefônicos. Então, isso, além de dar uma maior eficiência,
de certa maneira, até um método para você atingir eficiência. Porque se eu não preciso mais fazer o cidadão ir até a repartição para pegar aquele serviço, eu posso ter um lugar menor, eu posso ter menos funcionários, eu não preciso mais de todo aquele aparelhamento, toda aquela estrutura, gastar todo aquele papel, se eu posso disponibilizar aquele serviço eletronicamente. E aqui, é claro, nós precisamos economizar o dinheiro público, nós precisamos ter cuidado com o erário público, porque da onde vem o dinheiro para que o setor público, para que os serviços públicos possam ser prestados? Vem do dinheiro que eu, que você, que o nosso colega paga, né, através dos tributos que são cobrados. Então, se nós não economizarmos o dinheiro público, nós teremos que pegar, vamos dizer assim, pegar mais dinheiro da sociedade para bancar aquilo. Então, precisa ter uma lisura no que tange aí ao trato com o dinheiro público, ao erário público, para que não hajam gastos desnecessários, compreende? E aí, utilizar aqui os meios de tecnologia da informação e comunicação é muito importante, por quê? Porque vai nos facilitar o atendimento, vai facilitar a vida do contribuinte, vai facilitar a vida da administração pública e muitas vezes vai sim economizar até mesmo dinheiro, tá bom? Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública, que a gente vai tratar em conjunto com o próximo inciso aqui, que é o desenvolvimento do controle social da administração pública. Então, a administração pública ela precisa ser transparente. Ela precisa ser transparente para que a sociedade saiba de onde está vindo aquele dinheiro, quanto dinheiro está sendo gasto ali. Afinal de contas, a gente sabe que mesmo tendo todos esses preceitos, mesmo tendo todos os órgãos de controle, a gente acompanha nos noticiários diversos desvios de verbas públicas, superfaturamento em âmbitos de licitações. Então, mesmo tendo todo esse respaldo, alguns desvios acabam acontecendo. A maior parte dos servidores são servidores sérios, fazem um excelente trabalho. Aliás, até mais do que isso, conseguem fazer praticamente o impossível, porque hoje em dia você tem muito mais trabalho que servidor, essa é a verdade. Dificilmente você vai encontrar um órgão público onde tem excesso de servidor, pelo menos eu não conheço. Se você conhecer, me fala aí qual é. Pelo contrário, existe uma grande falta, uma grande ausência de servidores públicos. Mas a gente, como sociedade, precisa controlar isso. Então, por isso que a administração pública, uma das diretrizes, vai ser a transparência, para que o cidadão possa controlar a própria administração pública, porque aquilo tudo é para ele. E a gente precisa saber se esse serviço está sendo prestado de maneira correta, de maneira a se coadunar à legalidade, à moralidade, à eficiência, ao que ficou previsto no orçamento público. A gente precisa saber se todas essas regras foram respeitadas, foram praticadas. Então, por isso que é importante essas últimas duas diretrizes, a transparência e o desenvolvimento do controle social, permitindo o que nós denominamos como accountability, o controle pela própria sociedade, a sociedade controlando os gastos da administração. Não precisa depender somente do TCU, do TCE ou do TCM, a sociedade também precisa ter essa prerrogativa de poder controlar os gastos da administração, as atividades que são desenvolvidas, porque aquilo tudo é para a própria sociedade. Então a gente precisa permitir que a sociedade controle isso também. Tranquilo até aqui? Vamos ver aqui o próximo slide, olha só. Quais são os direitos que estão incluídos aí dentro do direito de acesso à informação? A gente tem alguns direitos, e é isso que a lei vai trazer para nós, olha só. Orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. Então, veja que dentro do acesso à informação, é um direito você saber como que você pode acessar aquela informação, como que você vai fazer para obter aquela informação. Então, se por algum motivo você quer ter acesso à sua última declaração do imposto de renda, o fisco federal, no caso aí a Receita Federal, ela vai ter que lhe informar sobre isso. Então, normalmente você vai ter essas informações já disponibilizadas eletronicamente. Mas, por algum motivo você não conseguir, vai ter que ter lá alguém que vai lhe informar, que vai ter que lhe passar a informação, que vai lhe dizer pelo menos aonde que é o site, em que parte do site que você vai encontrar isso.
Então, isso são situações que acontecem na prática. Afinal de contas, não basta você ter o direito à informação, você tem que ter o direito também de saber aonde você vai encontrar aquela informação, que procedimentos que você deverá obedecer para ter acesso a ela. Ainda, informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos. Então, veja, é um direito previsto dentro do acesso à informação você ter a informação do que consta dentro de um registro, dentro de um documento público, seja um documento que foi produzido ou foi acumulado por aquele órgão. Se ele está já no arquivo permanente ou não, enfim, a gente tem esse direito de acesso a essa informação. Agora, é claro, tem algumas informações que você não vai ter acesso porque existe um motivo para isso. Por exemplo, será que você vai ter acesso à declaração do imposto de renda do seu vizinho? Não, né? Não. Porque para preservar a intimidade, a privacidade, a segurança do seu vizinho, são informações que vão tramitar em sigilo. Agora, é claro, em situações excepcionais, você pode justificar o acesso àquilo. Por exemplo, imagine que um pai deve pensão alimentícia para o seu filho e está dizendo que não tem dinheiro. O juiz, ele pode permitir que seja feito o acesso àquela informação, à sua declaração do imposto de renda, para sabermos se o que ele está falando realmente é uma verdade. Porque pode ser que ele esteja tentando enganar as pessoas e ele tem lá, né, um vasto patrimônio, ganha, sei lá, milhares de reais por mês e está querendo se evadir da sua obrigação de prestar alimentos. Então isso é um exemplo. Então tem alguns direitos, é claro, algumas informações que você não vai ter acesso para preservar a vida, a segurança e a intimidade das outras pessoas. Contudo, isso não quer dizer que muitas vezes o próprio poder judiciário não possa requerer aquela informação. Agora, se você tem uma autorização judicial, aí já é uma outra situação. Agora, informações que são de caráter público, de interesse geral, elas serão disponibilizadas, como nós vimos, independentemente de solicitações, de requerimentos. Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar, olha só. Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Então veja, meu amigo, uma informação que foi produzida ou que está sendo guardada por uma pessoa física ou uma entidade, mesmo que seja privada, mas que teve algum vínculo com os órgãos ou entidades, é um direito que nós tenhamos acesso a essa informação. Então, por exemplo, uma entidade privada sem fins lucrativos que recebeu dinheiro para o desenvolvimento de atividades, a gente vai ter o direito de saber quando que você recebeu, quando recebeu, aonde foi empregado. Sim, porque isso está dentro da regra da publicidade, entende? Então é isso que a lei está trazendo essas diretrizes, colocando em prática essas diretrizes. Ainda, é um direito à informação primária, íntegra, autêntica e atualizada, quer dizer, a informação coletada na fonte, a informação coletada sem alterações, a informação que nos garanta que foi produzida por aquela pessoa ou por aquele sistema, e a informação, é claro, atualizada, não nos adianta ter uma informação que está desatualizada. Ainda é um direito incluído dentro do acesso à informação ter a informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. Então veja, o TCM, qual que é a estrutura do TCM? Quantos conselheiros tem o TCU, o TCE? Tá? Como funciona isso, o que cada um faz, como que é o organograma ali dentro, quais atividades serão prestadas. Isso é um direito de ter acesso a essa informação. Normalmente você pode encontrar no regimento interno ou outras leis e normas que vão regular a atividade ali. É um direito do cidadão ter acesso a essas informações. Ainda, informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos. Então veja que é um direito previsto dentro do acesso à informação que você saiba sobre o patrimônio público daquele órgão, daquela entidade, como que foi utilizado os recursos públicos. Então você recebeu tantos milhões através do orçamento público, mas aonde isso foi empregado, em qual tempo, aonde que foi gasto, é um direito você ter acesso a essa informação. Assim como as licitações, a licitação que é a escolha da oferta mais vantajosa
para a administração pública, que é regulada pela Lei 8666, pelo Decreto 10.520, dentre outras leis e normas. Veja, é um direito você saber quais foram os certames licitatórios, o que foi contratado, qual preço foi praticado. É um direito, porque a licitação ela é pública. Agora, é claro, a questão das propostas, elas correm em sigilo até a abertura delas. Mas é um direito que esse certame ocorra de maneira pública, até para que a sociedade possa controlar e saber se houve um superfaturamento, se houve um desvio de verba pública, tá? Agora, é claro que nem todos temos tempo de ficar indo ver isso, né, nas prefeituras, nos governos do estado, na União, e é para isso que existe o poder legislativo, né, para fazer o controle externo ali da administração pública. Os tribunais de contas auxiliam o poder legislativo, mas cabe a ele exercer essa fiscalização. Por isso é bom pensar bem aí na hora de votar, né? Pense numa pessoa que tem ciência das atribuições que serão exercidas ali pelo cargo que ele pretende ocupar, né? É importante isso. Bom, vamos lá então. Ainda, é um direito aí previsto dentro do acesso à informação ter a informação relativa à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas, indicadores propostos. Então veja, programas, projetos, ações, o que o governo está fazendo e o que ele visa alcançar. É um direito saber, né? A questão lá de diversos programas, de projetos que são colocados aí à disposição da sociedade, não é? A gente não tem lá o Bolsa Família? Como que isso é feito? É feito o acompanhamento? Quais são as metas? Que indicadores nós utilizamos para saber se isso está caminhando no rumo certo ou não? Né? Então tem diversos programas, projetos que são colocados aqui à disposição da sociedade para equilibrar, né, o desequilíbrio social, econômico que há. E aí é um direito da sociedade ter acesso a isso, justamente para saber se aquilo está sendo empregado conforme as leis e normas, a ética determina, tá? Ainda, é um direito ter a informação relativa ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. Então, são feitas diversas auditorias, inspeções, tomadas de contas, para saber se a atividade que foi ali desenvolvida, o dinheiro que foi recebido, realmente foi empregado para a finalidade para o qual ele foi colocado, a finalidade para a qual ele foi transferido, foi autorizada aquela despesa. E aí, para isso, são feitas diversas análises. Né? Você tem lá o auditor do TCU, TCM, TCS, que vão auxiliar nessas inspeções, nessas auditorias. São cargos importantíssimos, que vão nos ajudar a identificar os desvios, as irregularidades. Então veja que o resultado, importante isso, hein? O resultado dessas auditorias, prestações e tomadas de contas é que será público. Isso não quer dizer que todo o procedimento será público, até porque, a depender ali da fiscalização, da auditoria, da inspeção que está sendo realizada, pode ser que nós darmos uma ampla publicidade enquanto aquele procedimento está sendo feito, pode atrapalhar na coleta de informações. Pode ser que as pessoas saibam o que a gente está vendo e destruam provas, coajam testemunhas e assim por diante. Então, por isso que a lei fala o resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas. Então, não é durante todo o procedimento, mas sim o resultado daquilo. Compreende? Tem que ficar esperto com esses detalhezinhos. Vamos lá. Aí vem os parágrafos desse artigo que vão dar uma regulamentada. Olha só, o acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Isso aqui vai ter que vir a ser regulamentado depois por um ato normativo, mas eu vou dar alguns exemplos para que você possa compreender. Vamos lá. Enriquecimento de urânio. Bom, o enriquecimento de urânio pode ser feito ali tanto para a produção de energia, que é algo necessário, né? Se você está assistindo aqui a aula do professor é porque de alguma maneira foi utilizada energia para isso, né? Para fazer a gravação, para a iluminação, para você carregar o seu celular, o seu notebook. Então a energia é necessária, né? Veja então, meu amigo, que o enriquecimento do urânio pode ser utilizado para enriquecimento de energia, mas também pode ser utilizado para a produção de material bélico, como bombas nucleares e assim por diante. Agora, é claro, isso aqui vai ser definido depois por ato normativo, tá? Eu estou citando a título de exemplo,
para que você entenda. Será que seria interessante a gente dizer para toda a sociedade como é feito esse processo de enriquecimento de urânio, né, para o desenvolvimento de material bélico, por exemplo? Não, né? Por quê? Porque você ensinaria para as pessoas como fazerem bombas atômicas. Então, isso poderia ser um risco para a própria sociedade, para o território nacional. Então, são informações que fariam sentido elas terem lá um determinado grau de sigilo. Entende? Então é isso que esse parágrafo está dizendo para nós, que essas informações que são referentes a projetos de pesquisa, desenvolvimentos científicos ou tecnológicos, que são imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, o acesso à informação não vai compreender esse tipo de informação. Parágrafo 2º. Quando não for autorizado acesso integral à informação, por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa, por meio de certidão, extrato ou cópia, com ocultação da parte do sigilo. O que acontece? Às vezes, em um documento, você tem lá um documento, e não quer dizer que todo aquele documento tem informação sigilosa. Às vezes é só uma parte ali daquele documento que tem uma informação de caráter sigiloso. Nesse caso, a gente vai autorizar o acesso à informação que não é sigilosa e vai ocultar a parte de sigilo. Seja através de uma certidão, aí o funcionário vai dizer o que consta ali e vai ocultar a parte do sigilo. Seja através de uma fotocópia, onde você vai ocultar a parte sigilosa. Então a gente vai disponibilizar a informação, mas vai ocultar a parte do sigilo, compreende? Tranquilo até aqui? Parágrafo 3º. O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo, será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. Veja então, meu amigo, que nós teremos acesso, tá, à informação e à tomada de decisão. Então, se alguém não permitir que você tenha acesso àquela informação, você vai saber disso. Você tem acesso a essa negativa de acesso àquela informação. Então, isso é um direito até para que você possa interpor o seu recurso, até para que você possa adotar o procedimento cabível para tentar reavaliar aquela decisão de indeferimento que foi dada. Pode acontecer da pessoa dizer perdi a informação? Até pode acontecer, e a lei vai trazer aqui uma situação como essa. Olha só, parágrafo 5º. Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. Bom, por diversos motivos, uma informação pode ser perdida. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que ocorre um alagamento no órgão público. Pode acontecer, e diversos documentos ali são molhados. Tem todo um procedimento que é feito para você tentar recuperar aqueles documentos e que você estuda com maiores detalhes dentro da arquivologia. Pega uma peneira, né? Enfim. Não vou entrar muito nesses detalhes com você. Mas existem alguns procedimentos, só que às vezes a informação ela fica incompreensível. Vou te dar um outro exemplo. Imagine um incêndio no órgão público, seja ele culposo, doloso ou enfim, por um evento natural. Pode acontecer e a informação pode ser perdida. Então, o fato da informação ser extraviada não necessariamente impacta no dolo, culpa ou na responsabilização de alguém. Só que, é claro, a pessoa que foi informada que aquela informação foi perdida, foi extraviada, ela pode, até utilizando o seu direito de petição, de representação, utilizar da comunicação, utilizar desse direito para que seja interposto, para que seja aqui iniciada uma sindicância, para que a gente possa avaliar se a pessoa teve ou não responsabilidade naquilo, no perdimento daquela informação. E se ela teve responsabilidade, ela vai responder por isso. Compreende? Vamos para o parágrafo 6º, olha só. Verificada a hipótese prevista no parágrafo 5º deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação. Então, se a pessoa perder a informação e repassar para o usuário que foi perdido, e aí for aberta uma sindicância para averiguar a sua responsabilidade nisso, aí ele vai ser comunicado disso e vai ter um prazo de 10 dias para trazer as suas justificativas. Então vai dizer, olha, sei lá, ocorreu um incêndio no órgão, né? Isso já é de conhecimento notório devido às razões XPTO, eu não tive acesso àquela informação.
ou, enfim, ele vai trazer a justificativa que ele entender plausível ali, até para que ele não seja responsabilizado. Desculpe. Vamos continuar aqui. Trouxe uma informação também bem importante, tá? Já vi essa informação cair algumas vezes. Você que vai prestar concurso aí na área de controle, fica bem esperto com esse dispositivo que diz que os municípios com população de até 10 mil habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet, a que se refere o parágrafo 2º. Veja que algumas informações são obrigatórias à divulgação, né? Como, por exemplo, o patrimônio do órgão, recursos recebidos e assim por diante. Telefones, endereços de contato, enfim. São informações que são obrigatórias e que, inclusive, devem ser disponibilizadas na internet, no site do órgão, no sítio do órgão. E aí, meu amigo, veja que municípios que têm até 10 mil habitantes, ou seja, municípios muito pequenos, eles ficam dispensados dessa divulgação obrigatória. Só que, é claro, isso não vai retirar a obrigação deles prestarem outras informações, como, por exemplo, a execução orçamentária e financeira, de acordo com o que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, aqui a gente está falando no que tange a Lei de Acesso à Informação. Obrigações que estão previstas em outras leis e normas, a Lei de Acesso à Informação não revogou, entende? Esse é o raciocínio. Bom, como que a pessoa pode ter acesso à informação? É isso que a gente vai ver aqui no artigo 9º. A gente vai ver que para que a pessoa tenha acesso à informação, tem que ser criado o denominado SIC, tá? Que é o Serviço de Informação ao Cidadão. Vamos ver junto comigo, olha só. O acesso às informações públicas será assegurado mediante criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para. Então, o SIC vai ter que garantir esse acesso à informação. E aí ele vai atender e orientar a população como que ela faz para ter o acesso àquela informação que está sendo solicitada, que está sendo requerida. Vai informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades. Então, quando alguém foi lá e por algum motivo a informação não foi disponibilizada no exato momento, porque o prazo é imediatamente, aí a exceção é a gente conceder um prazo para que a pessoa tenha acesso à informação. Se é uma situação excepcional, que a gente precisou de um prazo para que a pessoa tivesse acesso àquela informação, aí a gente vai informar a pessoa sobre a tramitação daquele procedimento, sobre a tramitação daquele requerimento, sobre a tramitação daquela solicitação. O SIC vai protocolizar documentos e requerimentos de acesso às informações. Então, quando alguém for pedir alguma coisa, normalmente ele vai pedir lá através do Serviço de Orientação ao Cidadão, o SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC, tá? Ainda, compete aí ao SIC, o acesso a informações será garantido através de realizações de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou outras formas de divulgação. Então, para garantir o acesso à informação, a gente precisa ouvir a sociedade, precisa ouvir a população, precisa ouvir o cidadão, o contribuinte. Como que o poder público pode contribuir ainda mais para que eles tenham acesso às informações? Então, a gente vai fazer essas consultas públicas, essas audiências públicas, ou incentivar a população a participar disso. Seja através de uma caixa de sugestões, seja através aí de algum outro método que permita a população também dar a sua opinião de como que o poder público pode fazer para que elas tenham cada vez mais acesso a essas informações. Professor, como que a população, como que o cidadão, ele pode ter acesso à informação? É isso que o artigo 10 vai dizer para nós. Qualquer interessado pode apresentar pedido de acesso às informações aos órgãos e entidades que estão sujeitos aqui à obediência da Lei de Acesso à Informação, administração direta, indireta, entidades sem fins lucrativos que recebam recursos do orçamento público. Então, qualquer interessado pode requerer aí a informação. E aí ele pode requerer por qualquer meio legítimo, seja lá pessoalmente, seja lá através de um serviço na internet, algum meio que seja um meio legítimo. E aí esse pedido ele vai ter que conter quem é a pessoa que está solicitando, a identificação do requerente e qual é a informação que ele deseja, a especificação da informação requerida. E aí, para o acesso a informações que sejam de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Então veja, informações que são de interesse público, o raciocínio é o seguinte: eu já tinha que divulgar, eu como órgão já tinha que divulgar, mesmo que você não pedisse. Então eu não posso ficar criando muito empecilho aqui em relação a quem está pedindo. Eu não posso colocar lá no formulário e colocar como obrigatório
quem é a pessoa, RG, CPF, tipo sanguíneo, nome do pai, avô, né? Não faz sentido. São informações desnecessárias para que você tenha acesso à informação de caráter público. Aquela informação já tinha que ser disponibilizada mesmo que eu não estivesse pedindo. Compreende? Este é o raciocínio. Veja então, meu amigo, que os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar a alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio dos seus sítios oficiais na internet. Então, como eu disse, você não precisa obrigar o cidadão a ir lá na repartição para ter acesso àquela informação. A gente tem que utilizar os meios e recursos tecnológicos, a exemplo aí da internet, para disponibilizar esses serviços. Então, deixa lá disponível um serviço no site onde a pessoa pode requerer aquela informação sem a necessidade de ir e gastar para ir até o órgão público, gastar o tempo do servidor lá no órgão, se aquele serviço já pode ser disponibilizado através da internet. Esse é o raciocínio, é uma das diretrizes, utilizar aí os serviços de tecnologia da informação e comunicação a fim de que a informação possa ser alcançada, a informação possa estar disponível, a informação possa ser consultada. Compreende? Parágrafo 3º, e esse parágrafo 3º ele chove em prova, cai e cai muito. Olha só, são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informação de interesse público. Então a informação, quando ela é pública, não interessa o motivo pelo qual eu quero aquela informação. Você, como órgão, como entidade, você já deveria disponibilizar aquela informação, por mais que eu não tivesse solicitado. Então não importa o porquê eu quero essa informação, se ela é pública. E é isso que o parágrafo 3º está dizendo para nós. Está vendo como você tem que fazer um raciocínio sistemático aqui na lei? Se você faz esse raciocínio sistemático, fica mais fácil de você entender, fica mais fácil de você memorizar, tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo dispositivo aqui. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Então, qual que é o prazo de concessão da informação? Lembre-se, não se esquece. Prazo de concessão da informação é imediatamente. Então, a regra é conceder a informação naquele exato momento, se ela estiver disponível, é claro. Só que a gente sabe que algumas informações demandam um trabalho de pesquisa. Algumas informações, por vezes, precisam ser constadas em documentos que não estão ali de fácil acesso no órgão. E aí, se a informação não estiver imediatamente disponível, aí a gente vai dar um prazo aqui ao nosso solicitante, ao nosso requerente, que é um prazo que não pode ser maior que 20 dias. Então, um prazo máximo de 20 dias, máximo entre aspas. Por quê? A gente vai ver que esse prazo pode ser prorrogado por mais 10 dias. Então, caindo em prova, prazo de concessão da informação, regra, imediatamente. Não tem como fornecer imediatamente, então dá um prazo máximo de 20 dias. Não conseguiu dentro do prazo máximo de 20 dias, pode prorrogar por mais 10. Esse é o raciocínio. Então, regra, imediatamente, exceção, 20, exceção dentro da exceção, mais 10. Tranquilo? Não esquece disso. Então veja que ainda dentro do primeiro prazo excepcional de 20 dias, a gente vai ter que comunicar a pessoa quando e de que modo ela vai poder consultar aquela informação, ou reproduzir, ou obter a certidão daquela informação. Ou ainda, dentro do prazo de 20 dias, vai ter que dizer por que nós não concedemos a informação, ou parte daquela informação. Ah, não concedemos porque é uma informação que está abarcada por sigilo no grau de ultra secreto, enfim, vai ter que justificar. Ou vai ter que indicar por que não tem aquela informação e qual é o órgão ou a entidade que detém aquela informação que foi solicitada. Compreende? E aí é que ele diz, você até pode remeter o pedido da pessoa diretamente para o órgão. Né? Seria até uma medida de eficiência e de respeito aí ao cidadão que foi até a repartição. Né? Na prática, isso aqui seria, né, a saída que mais se coaduna a eficiência, a moralidade. Mas aí você pode informar onde a pessoa obtém ou encaminhar para o órgão competente aquele pedido. Tá? Parágrafo 2º. O prazo referido no parágrafo 1º poderá ser prorrogado por mais 10 dias mediante justificativa expressa do qual será cientificado o requerente. Então, o que eu disse? Prazo, imediatamente. Exceção, 20 dias. Exceção dentro da exceção, 10 dias. Então, é esses 10 dias aqui que já é a segunda exceção. É a exceção dentro da exceção. Parágrafo 3º. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável,
o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. Então, se for o caso, você pode permitir que o cidadão vá lá e pesquise aquela informação que ele precisa. Imagina que aquela informação está dentro de uma biblioteca do órgão, por exemplo. Você pode permitir que ele pesquise a informação. Agora, é claro, se não colocar em risco outras informações que são sigilosas, informações que devam, por algum motivo, circular ali de maneira restrita. E a gente vai ter que tomar esse cuidado, tá? Bom, como eu disse para você, se não for autorizado o acesso à informação ou parte daquela informação, a gente vai ter que informar a pessoa sobre a possibilidade dela recorrer daquela decisão de negativa de acesso. Vai ter que dizer qual que é o prazo, como que ela faz para recorrer, quem que é a autoridade competente para apreciar aquele recurso. E é isso que o parágrafo 4º vai nos dizer, olha só. Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo ainda ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação. Professor, é cobrado alguma coisa por fornecer a informação? Veja, que o fornecimento da informação é gratuito, tá? O fornecimento é gratuito. Agora, se a pessoa quiser reproduzir aquela informação, aí ela vai ter que arcar com os custos de reprodução. Sempre, cuidado com o sempre. Cuidado com o sempre. Por quê? Se a pessoa fizer lá uma declaração de pobreza, dizendo que arcar com aqueles custos pode colocar em risco o seu próprio sustento, aí ela fica isentada de arcar com isso. Vamos ver aonde que está na lei? Olha só, vamos lá. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados. Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarado nos termos da Lei 7.115, de 29 de agosto de 1983. Professor, tem documentos que são antigos, certo? Certo, tem documentos que são antigos. E aí pode ser que a gente só tenha uma via daquele documento. E aí se a gente fica permitindo que todo mundo pegue naquele documento, pode prejudicar a sua integridade. Numa situação como essa, eu posso fazer com que a pessoa não tenha acesso àquele documento para não prejudicar a manipulação, não prejudique a integridade dele e fazer uma certidão dizendo que consta lá? Pode. E é isso que o artigo 13 vai nos dizer. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar a sua integridade, deverá ser oferecida consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original. Tranquilo até aqui? Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que às suas expensas e sob supervisão do servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original. Então, de repente, a pessoa pode dizer, vou tirar foto, vou usar um meio aqui para que não prejudique a integridade, não tenha que encostar no documento? Pode, é uma alternativa possível, permitida aqui pela Lei de Acesso à Informação. Tranquilo, um tema bem recorrente também em prova, essa questão dos recursos. Então, quando não é permitido o acesso à informação, a pessoa tem que saber dessa decisão que não lhe permitiu o acesso, ou seja, as razões da negativa do acesso, e ela pode interpor um recurso no prazo de 10 dias. Fica atento com o prazo, já vi bastante esses prazos caírem em prova. Então, se ela não for permitido o acesso à informação, ela vai saber, vai ter acesso a essa decisão, e aí ela pode interpor um recurso no prazo de 10 dias. Esse recurso é o famoso recurso hierárquico. Ele será dirigido ao chefe de quem decidiu, a autoridade hierarquicamente superior a que exarou a decisão impugnada, e aí esse chefe vai ter o prazo de 5 dias para decidir sobre esse pedido de recurso. E aí, se for negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, então toma cuidado se você está estudando para o concurso municipal, estadual, que aí pode ser outro procedimento. Aqui nós estamos falando de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. A pessoa pode sim recorrer à CGU, a Controladoria Geral da União, que vai ter que decidir no prazo de 5 dias
se aquela informação que não estava classificada como sigilosa foi negada. Por que que isso aconteceu? E se a pessoa realmente não pode ter o direito de acessar ela. Ainda a CGU vai ter que decidir sobre a decisão de negativa de acesso à informação, total ou parcialmente classificada como sigilosas, não indicar a autoridade classificadora ou hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido o pedido de acesso ou desclassificação. Então tá entendendo? Se for negado o acesso à informação, a pessoa pode recorrer à CGU. Primeiro, se aquela informação que não estava sendo classificada como sigilosa e foi negado o acesso. Segundo, se a negativa de acesso à informação era em relação a uma informação que estava classificada como sigilosa, só que o ato não indicou quem foi a autoridade que classificou o sigilo ou ainda quem era a autoridade que podia avaliar o recurso. Entende? Ou ainda, o pedido de desclassificação. A desclassificação é o ato que nós vamos retirar o sigilo daquela informação. Ainda, a pessoa pode recorrer para a CGU caso os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta lei não tiverem sido observados. Então, caso a informação não tenha respeitado aqui os procedimentos previstos em lei para classificação de sigilo, aí a gente pode recorrer para a CGU. Ou ainda se estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta lei. Então imagina que a pessoa pediu acesso à informação, passou os 60 dias, ninguém deu retorno nenhum para ela, ninguém fala nada para ela sobre o prazo e sobre a informação, ela pode recorrer para a CGU. Esse é o raciocínio, tá? E aí veja que para que a pessoa possa recorrer à CGU, nós teremos que submeter o primeiro, a gente tem que recorrer, fazer um recurso hierárquico primeiro antes de recorrer para a CGU. Então, pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior vai ter que analisar aquilo, quando cabível, para depois nós podermos interpor o recurso à CGU. É isso que o parágrafo 1º diz, que o recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria Geral da União depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 dias. Tranquilo? Parágrafo 2º. Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria Geral da União determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nessa lei. Então, se a CGU verificar que estão sendo descumpridas aqui determinações da lei, ela vai comunicar ao órgão ou entidade para que haja ali adequações para que a lei seja cumprida. Professor, e se a CGU não permitir o acesso à informação, pode recorrer? Pode. É o que o parágrafo 3º está dizendo. Aí a gente pode recorrer para a comissão mista de reavaliação de informações. Olha só. Negado o acesso à informação pela Controladoria Geral da União, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere ao artigo 35. Então você viu que esse tema, recursos, é um tema com vários detalhes, com bastante prazos, e você precisa memorizar todos esses procedimentos. Principalmente se você for prestar concurso para a CGU, Aí tem que abrir o olho aqui, porque estamos falando diretamente da CGU. Então tem que ficar bem atento a esses prazos, a esses procedimentos. Por isso que eu falei, esse é um tipo de disciplina bem legalista. Costuma cair bastante a letra da lei, porque tem diversos detalhes aqui bem importantes que costumam ser explorados em prova, tá bom? Vamos ver aqui o próximo artigo que o professor separou. Tem algumas informações que a gente não pode negar o acesso. E é isso que o artigo 21 vai dizer para nós, que não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Então, se a pessoa precisa daquela informação para defender um direito judicialmente, para defender um direito fundamental, seja na seara administrativa, a gente não vai poder negar a informação. E se for negada, ela pode utilizar aqui dos recursos que nós vimos para que, então, tenha garantido o seu direito. Mesmo nos recursos não permitiram, aí ela pode socorrer ao Poder Judiciário para fazer valer a lei, tá? Pode entrar com uma exibição de documentos ou alguma outra ação cautelar aí cabível, um habeas data, enfim. Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. A gente sabe que, durante o período ditatorial, muita informação ela foi restringida. E muitos documentos não vieram a público, documentos que comprovavam violações a direitos, a liberdades fundamentais, Negar que houve ditadura é negar a sua própria história. Se foi boa ou ruim, não vou entrar nesse mérito, Nem viver aquela época para poder fazer qualquer tipo de acepção.
A gente se baseia aí pela vivência das pessoas, pelos relatos históricos, pelo que está registrado. Então, meu amigo, veja que durante o período ditatorial houve sim diversos abusos, assim como até hoje, no período democrático tem muito abuso acontecendo, mas houve ali muitas violações a direitos humanos que acabaram sendo encobertos por informações que ficaram como sigilosas, e muita coisa veio à tona ali através da Comissão da Verdade. E aí, para evitar esse tipo de situação, é que foi trazida essa regrinha, que informações que impliquem em violações aos direitos humanos, que sejam praticados por autoridades públicas, por agentes públicos ou a mando delas, não podem ser objeto de restrição de acesso. Tranquilo? Vamos para o artigo 22. O disposto nesta lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado, ou por pessoa física ou entidade privada que detenha qualquer vínculo com o poder público. O famoso segredo industrial. Então, digamos que uma empresa pública tenha lá um segredo de um determinado produto que faz com que ela tenha ali uma preferência, que faz com que o seu produto seja conhecido no mercado diferentemente aí de outras entidades privadas. Então, ela pode manter o seu segredo industrial. É mais ou menos isso que a lei está dizendo, que outras hipóteses de sigilo e de segredo não serão revogadas pelo que está disposto aqui na Lei de Acesso à Informação. Professor, quando que a informação pode ser classificada em algum grau de sigilo? O artigo 23 vai trazer aqui algumas situações para nós. Olha só. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso restrito possam. Então, tá vendo? A gente vai entender que aquela informação coloca em risco a sociedade ou coloca em risco o Estado quando ela se enquadrar em alguma dessas situações. Olha só, se ela pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. Então, vamos lá, a gente tornar público o plano das Forças Armadas, de como atuar em caso de uma invasão estrangeira. Ora, isso coloca em risco a nossa soberania, porque aí os outros países saberiam disso e se antecipariam, entende? Então é um exemplo. Ou ainda, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. Então, imagina que a ONU passe uma informação sigilosa ao Brasil. Isso pode colocar em risco a segurança da sociedade, do Estado, se a gente divulgar isso. Então é um outro exemplo. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da própria população. Então é um outro exemplo. E aí a lei vai trazendo aqui diversas hipóteses, tá vendo aí, ó? Tem diversos incisos aqui que ele traz alguns exemplos para nós. Compreende? Tranquilo até aqui? Quais são os graus de sigilo? O artigo 24 diz, olha só, a informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultra secreta, secreta e reservada, com os respectivos prazos de 5, 15 e 25 anos. Então aqui são os famosos graus de sigilo. Bom, você viu que o professor aqui ele começou a desembestar, não parou mais de falar, né? É porque tem bastante conteúdo. E aqui eu só fiz um apanhado, meu amigo, dos principais dispositivos. Você viu que aqui a gente partiu principalmente da literalidade da lei. Temos decisões judiciais, temos jurisprudência, temos. Mas aqui o que costuma cair muito em prova é a literalidade da norma, porque você viu que tem diversos detalhezinhos que você precisa conhecer, que você precisa memorizar para gabaritar questões como essas. Bom, gostou desse tema? Gostou da aula de hoje? Curte o vídeo, coloque aí nos comentários que você quer assistir mais aulas com esse tema, que a gente vai, os nossos moderadores vão analisar aí todos os comentários, e aí, havendo uma grande demanda por parte de vocês, a gente traz mais aulas com esse tema aí para que você possa treinar em casa. Tem também sugestões de outros temas? Coloque aí nos comentários. Os comentários estão para que você possa utilizar, tá bom? Esse será o nosso termômetro para saber se você quer esse conteúdo, se quer mais, se quer outro conteúdo. Use aí. Caso você ainda não nos siga, siga-nos aí, clique no botão inscreva-se, acesse o nosso site, qualisconcursos.com.br. Lá nós temos nossa agenda de eventos, assim como nas nossas redes sociais, no Instagram, e também tem diversas soluções ali que podem te ajudar aí a alcançar os cargos públicos, principalmente aí nas áreas fiscais e na área de controle. Siga-nos também lá no Facebook. Bom, quero agradecer você aí que acompanhou aí todo esse tempo essa aula do chato do professor Evandro Musi.
Se tiver alguma dúvida, manda aqui pro professor que eu estou à sua disposição. Conta sempre comigo. Agora eu desejo a você aí de casa, meu amigo e minha amiga, um excelente dia de estudo. Até mais. Larga essa internet e vai estudar, hein? Até mais.